No dia 16 de junho é celebrado o Dia Mundial da Tartaruga Marinha. A escolha dessa data foi uma homenagem ao pesquisador americano Art Carr, que nasceu nesse mesmo dia e é considerado o pai dos estudos sobre as tartarugas marinhas, devido à sua imensa contribuição para a pesquisa e conservação desses animais. Aqui no canal já existe um vídeo falando sobre as características e principais desafios para a conservação das tartarugas. No vídeo de hoje vamos voltar a falar sobre esses animais e entrevistar a pesquisadora Larissa Souza Arantes, que durante o seu doutorado investigou a filogeografia e o processo de hibridização que ocorre entre diferentes espécies de tartarugas marinhas, com resultados que podem ser aplicados à conservação das espécies brasileiras. Larissa é graduada em Ciências Biológicas e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São João del Rei e doutora em Genética pela Universidade Federal de Minas Gerais, com período sanduíche no Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, na Alemanha, onde atualmente é pesquisadora. Larissa, inicialmente, você pode explicar como começou a trabalhar com tartarugas marinhas e o que é filogeografia e o processo de hibridização que você estudou durante o doutorado? Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do seu canal, Igor, e dizer que a sua iniciativa de criar esse canal aqui é admirável, principalmente nos dias de negacionismo científico que a gente está vivendo ultimamente. É inspirador ver jovens biólogos em formação como você se dedicando a criar esse conteúdo de qualidade e tão rico aqui no seu canal. Parabéns mesmo, viu? Bom, a minha história com as tartarugas marinhas começou quando eu descobri que eu queria trabalhar com genética para conservação, porque essa era uma área que unia tudo que eu mais gostava. Eu trabalhava com projetos na área de biologia molecular durante a minha graduação e mestrado, mas eu sentia falta de uma aplicação dessa ferramenta para a conservação das espécies, que é uma área que eu sempre fui apaixonada. E foi quando eu conheci o trabalho do professor Fabrício Rodrigues dos Santos, da UFMG, e eu vi que ele trabalhava com genética para conservação de várias espécies, incluindo as tartarugas. E então eu comecei a trabalhar com o professor Fabrício e eu tive a oportunidade de me envolver nesse projeto de genética para a conservação das tartarugas marinhas da costa brasileira. E aí eu comecei o meu doutorado, né? E na minha tese eu investiguei a filogeografia e o processo de hibridização que ocorre entre diferentes espécies de tartarugas marinhas. Então, falando inicialmente da filogeografia, essa é uma área que utiliza dados genéticos e ecológicos para investigar os processos históricos responsáveis pela origem, distribuição e dinâmica das espécies. Então, por exemplo, eu investiguei se as tartarugas marinhas apresentavam estruturação populacional ao longo da costa brasileira e se havia fluxo gênico entre as diferentes colônias de desova ao longo do Brasil. E nós sabemos que as tartarugas marinhas elas são filopátricas, o que significa que elas sempre retornam para a região de origem, onde elas nasceram, para se reproduzir e desovar. Esse é um comportamento bem conhecido para as fêmeas, mas ainda é pouco investigado para os machos. Através das análises genéticas, utilizando marcadores nucleares que têm a herança biparental, nós investigamos se esse comportamento filopátrico era comum a machos e fêmeas e o quanto ele era responsável pela distribuição da diversidade genética encontrada para as tartarugas cabeçuda e de pente. Foram as duas espécies que eu investiguei na minha tese. E nossos resultados sugeriram que existe um fluxo gênico entre as populações da costa brasileira e que ele provavelmente é mediado pelos machos, que não são tão estritos nesse comportamento filopátrico quanto as fêmeas. E outro tópico do meu doutorado foi a hibridização entre diferentes espécies de tartarugas marinhas. E a hibridização é um fenômeno que nós estamos descobrindo ser bem mais comum na natureza do que nós imaginávamos, né? Quanto mais pesquisas são realizadas e quanto mais avanço nós temos nas técnicas de sequenciamento,
nós conseguimos, através da genética, identificar mais e mais casos de hibridização, até mesmo entre humanos e outras espécies de hominídeos, né? Então, em tartarugas, esse fenômeno de hibridização ele é bem interessante, porque apesar de acontecer muito raramente em outras populações ao redor do mundo, no Brasil ele acontece em alta frequência e pode chegar até 42% da população, como é o caso que foi reportado para a população da Praia do Forte, na Bahia. E existem casos de hibridização reportados envolvendo cruzamento de 5 entre as 7 espécies de tartarugas marinhas existentes. E essas espécies, elas apresentam um tempo de divergência muito antiga. Então a gente sabe que tem casos de hibridização ocorrendo entre espécies que se divergiram há 63 milhões de anos atrás e ainda são capazes de cruzar e deixar descendentes férteis. E nós já detectamos híbridos de primeira geração, que são resultantes do cruzamento entre 2 indivíduos puros, e também híbridos de segunda geração, que é resultante do retrocruzamento de um indivíduo híbrido com uma das espécies parentais. E existem casos até mesmo envolvendo cruzamentos de híbridos com uma terceira espécie, o que mostra que os híbridos não são nada restritos na escolha do parceiro reprodutivo, né? E a nossa preocupação com esse processo de hibridação entre as tartarugas é que uma das consequências bem comum da hibridização é a diminuição do fitness dos híbridos em relação às espécies parentais, que é o que nós chamamos de depressão exogâmica. Então, considerando esses possíveis efeitos deletérios para as tartarugas, né, no meu doutorado eu busquei compreender o porquê dessa alta frequência de híbridos no Brasil, há quanto tempo esse processo acontece e qual é a real extensão dele e as consequências, né, da hibridização para a conservação das tartarugas marinhas. Todas as 5 espécies de tartarugas marinhas presentes no Brasil estão, em algum grau, ameaçadas de extinção. Quais foram as suas descobertas durante o doutorado e como elas podem ser aplicadas à conservação das tartarugas? Sim, as populações de tartarugas marinhas sofreram um declínio populacional muito grande recentemente. E a preocupação em conservar as espécies, esse despertar da sociedade sobre o impacto que nós estávamos causando, não só às tartarugas, mas às espécies, a todas as espécies em geral, é muito recente, né? Foi na década de 80, 90 que os esforços para a conservação das tartarugas marinhas se iniciaram, com destaque para o trabalho do projeto Tamar, né, que é um projeto muito reconhecido por seu sucesso nas iniciativas de proteção às tartarugas. Inicialmente a preocupação era proteger as áreas de desova para garantir que uma nova geração de tartarugas teria a oportunidade de iniciar seu ciclo de vida. Então, o foco era proteger as praias, era conscientizar a população sobre o valor e a importância das tartarugas, conter a comercialização e o consumo de ovos e carne das tartarugas e comercialização do casco das tartarugas também. E desde então muitas conquistas foram alcançadas e as ameaças à conservação das tartarugas, elas mudaram um pouco. Hoje as principais ameaças são a captura incidental na pesca e a poluição dos oceanos. E para citar aqui alguns resultados da minha tese de doutorado, né? Os nossos achados, eles permitiram a nossa melhor compreensão de alguns processos que afetam as tartarugas. Então, no caso da hibridização, por exemplo, nós esclarecemos há quanto tempo este processo vem ocorrendo em alta frequência em algumas áreas da costa brasileira. Nossos resultados indicaram que esse processo de hibridização, ele provavelmente se iniciou muito recentemente, nos anos 80, e esse momento
ele coincide com o período de maior declínio populacional das espécies. Ou seja, a falta de parceiros da mesma espécie pode estar favorecendo esse cruzamento entre espécies diferentes, né? Já que as tartarugas não encontram parceiros reprodutivos da mesma espécie, os cruzamentos interespecíficos se tornam mais frequentes. Nós também descobrimos que as áreas de ocorrência de híbridos estão provavelmente subestimadas. Nós investigamos a suspeita de hibridização no arquipélago de Abrolhos. Lá ocorre a desova das tartarugas cabeçudas e a equipe do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, durante o monitoramento das desovas, desconfiou que as tartarugas desovando lá apresentavam uma morfologia atípica. Era um pouco estranha porque elas apresentavam algumas características mais próximas da tartaruga de pente, como o número de placas laterais e o bico mais fino, e outras características eram mais próximas das tartarugas cabeçuda, como o tamanho do corpo e da cabeça. Então, nós coletamos dados morfológicos, reprodutivos e genéticos das fêmeas e dos filhotes de abrolhos, e nós descobrimos que existem sim fêmeas híbridas resultantes do cruzamento entre as tartarugas cabeçuda e de pente desovando em abrolhos. E essas fêmeas híbridas, elas estão acasalando com ambas as espécies parentais, porque nós encontramos filhotes resultantes do retrocruzamento das híbridas com ambas as espécies parentais. E nós investigamos também os parâmetros reprodutivos dos híbridos e das tartarugas cabeçudas, né, no arquipélago de Abrolhos. E nossos resultados mostraram que o sucesso reprodutivo dos híbridos é menor que das tartarugas cabeçudas que desovam no arquipélago. Então, esse fenômeno que eu expliquei, né, a depressão exogâmica, que é a menor viabilidade da prole dos híbridos em relação às espécies parentais, ele ocorre por causa de incompatibilidades genéticas que aparecem nos híbridos por causa da mistura genética, né, entre espécies diferentes. E isso é uma preocupação para a conservação das tartarugas, porque isso pode levar ao declínio e à extinção local das populações. Então, essa pesquisa, né, ela mostrou esses possíveis efeitos deletérios da hibridização para as tartarugas marinhas e ressalta a importância de se continuar investigando as causas do baixo sucesso reprodutivo dos híbridos e as consequências a longo prazo da hibridização para a conservação das espécies. Quais são os principais desafios e dificuldades para a conservação das tartarugas marinhas e para o desenvolvimento de pesquisas sobre esses animais? Bom, a minha resposta vai ser no contexto da pesquisa de genética, né, relacionada às tartarugas. E, primeiramente, eu preciso dizer que o trabalho de genética para a conservação das tartarugas marinhas, ele só é possível, né, a minha tese, o meu projeto de doutorado, ele só foi possível graças às colaborações que nós temos com os órgãos de conservação. Então, eu me refiro ao Projeto Tamar e ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Eles que possuem a experiência de campo, que estão na linha de frente, trabalhando muito proximamente aos animais, acompanhando as populações ao longo de vários anos. E essa experiência ela é importantíssima para levantar as hipóteses que nós investigamos. E eu acredito que a ciência deve ser feita assim, né, de forma colaborativa e multidisciplinar, cada equipe com a sua especialidade e contribuindo e trabalhando juntos para gerar dados de qualidade para responder às perguntas que podem contribuir para a conservação das espécies. Então, as coletas de tecido para as análises genéticas feitas, né, durante o meu doutorado, ela foi feita, na sua grande maioria, pela equipe do Tamar e pela equipe do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Eu participei de algumas coletas, né, fui treinada por eles, mas a grande maioria das coletas foram feitas por eles, né.
o monitoramento reprodutivo da população de abrolhos, que nos permitiu comparar o sucesso dos híbridos e das tartarugas cabeçudas que desovam no arquipélago de Abrolhos. Ela foi feita e é feita ainda pela equipe de Abrolhos ao longo de vários anos, né? Então eu diria que essa colaboração ela é muito importante para trabalhar com as tartarugas marinhas. E uma dificuldade que nós temos, uma limitação, né, na pesquisa, é em relação à coleta de certas amostras, que são valiosas para responder questões chaves. Então, por exemplo, nós queríamos responder questões relacionadas ao comportamento diferencial entre machos e fêmeas de tartarugas marinhas. E nós geralmente analisamos amostras de fêmeas, porque é possível coletar um material genético quando as fêmeas vêm para a praia desovar. Então, porém, quando a gente quer analisar os machos é mais complicado, porque os machos não vêm para a praia, né? Então a gente tem que coletar eles no mar aberto mesmo. E imagina capturar um animal de 100 a 200 quilos, super habilidoso no nado, né? É complicado. Então, nós tentamos trabalhar com os animais que aparecem mortos nas praias, mas geralmente a condição das amostras é muito ruim, né? Então o material já está muito degradado e nós não conseguimos extrair DNA de qualidade para as análises genéticas. Então, analisar machos é um desafio e dificuldade que nós temos. Outro ponto interessante é que as tartarugas apresentam diferentes comportamentos ao longo da vida. E quando juvenis, eles frequentam áreas que são ricas em alimentos. E eles formam aglomerados populacionais e esses aglomerados eles são compostos por tartarugas vindas de diferentes populações ao redor do mundo, até mesmo vindas de diferentes oceanos, né, para frequentar essa área rica em alimento, né, a gente chama de área de alimentação. Então, para compreender como que esses aglomerados populacionais são formados, nós precisamos capturar esses juvenis para coletar material genético para as análises, né? E essas capturas é um desafio também. As tartarugas são bem ágeis, então cada amostra que a gente coleta é bem valiosa. Além disso, eu não posso deixar de mencionar, né, um fator que dificulta a pesquisa com relação às tartarugas marinhas e todas as espécies em geral, que é a dificuldade de conseguir financiamento para os projetos, principalmente num país que não valoriza a pesquisa e a biodiversidade, né? Então é difícil captar recursos, principalmente para a área de genética, que é uma área que demanda, que tem um custo mais alto, né? Então isso é uma dificuldade também, um desafio que nós temos e acredito que isso é comum para projetos de conservação em geral. Larissa, você agora está morando na Alemanha e trabalhando no instituto onde fez seu doutorado sanduíche. Quais são as suas linhas de pesquisa atuais? Atualmente eu estou trabalhando como pós-doc na Alemanha e na Finlândia. Aqui na Alemanha eu trabalho no Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research e no Centro de Genômica de Berlim. E eu estou desenvolvendo e supervisionando trabalhos de genômica populacional com foco na conservação das espécies. Eu diria então que eu estou expandindo os meus esforços de conservação para outras espécies além das tartarugas marinhas. E eu também estou me especializando em genômica, que é uma área que vem avançando muito nos últimos anos devido aos avanços nas tecnologias de sequenciamento de nova geração e tem proporcionado o alcance de uma resolução mais fina nos estudos evolutivos, comparativos e funcionais.
E nessa era genômica, nós lidamos com uma grande quantidade de dados e nós precisamos de ferramentas de bioinformática para a análise desse tipo de dado. E precisamos ser bem cautelosos para trabalhar apenas com dados de boa qualidade que conduzam a resultados biológicos reais. Então, eu tenho trabalhado, por exemplo, no desenvolvimento de métodos de análise de dados genômicos, mais especificamente de dados obtidos com a técnica RADSEq, que é uma técnica que permite analisar milhares de loci para um grande número de indivíduos ao mesmo tempo, fornecendo a informação genética para os estudos de genômica populacional. E nós desenvolvemos uma pipeline aqui que é capaz de filtrar dados de baixa qualidade e artefatos metodológicos e biológicos que podem enviesar os dados. E nós estamos aplicando essa pipeline para diferentes espécies para responder diferentes questões biológicas. Então, para citar alguns exemplos aqui, né, de projetos, nós investigamos, por exemplo, a estruturação populacional de um peixe da Antártida, o bacalhau da Antártida, que tem uma distribuição circumpolar, e nós estamos analisando amostras ao longo dessa distribuição para investigar a estruturação populacional dessa espécie. Em outro projeto, nós estamos tentando resolver a filogenia dos aloatas, que são os bugios que ocorrem aí no Brasil, né? E um outro projeto que eu estou mais diretamente envolvida é na caracterização genética da população dos elefantes asiáticos de Mianmar. Eu trabalho nesse projeto dos elefantes em colaboração com um grupo da Universidade de Turku, na Finlândia, onde eu tenho uma posição como pós-doc também. E eles desenvolvem um projeto de longo prazo com essa população de elefantes trabalhadores de Mianmar, que é a maior população de elefantes asiáticos num sistema de semicativeiro. E nós dizemos semicativeiro porque esses elefantes, eles trabalham durante o dia na indústria madeireira, transportando toras de madeira, e eles são soltos à noite, quando eles podem voltar para a floresta e eles podem forragear, interagir e acasalar com outros elefantes desse sistema de semicativeiro ou até elefantes selvagens. E essa é uma tradição, né, que existe em Mianmar, do uso dos elefantes, né, nessa indústria madeireira, e é uma tradição centenária lá em Mianmar. E nesse projeto, o nosso objetivo é gerar um genoma de referência para o elefante asiático, para realizar análises funcionais e evolutivas da espécie, buscando, por exemplo, identificar genes candidatos relacionados à longevidade dos elefantes e à saúde deles também. E além disso, nós realizamos análises populacionais, né? Um exemplo são as análises de parentesco entre os indivíduos dessa população. E nós queremos, com essas análises de parentesco, tentar associar o sucesso reprodutivo dos machos a algumas características individuais, como a presença e o tamanho dos dentes de marfim. Bom, então aqui eu citei brevemente alguns dos projetos que eu estou envolvida, né, recentemente. São todos projetos em andamento e eu espero ter os resultados em breve para compartilhar com todos vocês através dos artigos científicos, né, que vocês podem ir acompanhando aí. Espero que saiam resultados legais também e que a gente consiga contribuir, né, com informação para a conservação dessas espécies também, além das tartarugas marinhas, que eu continuo me dedicando também. E eu gostaria de finalizar essa entrevista, né, agradecendo novamente pelo convite,
Eu espero que vocês tenham gostado da minha história na pesquisa e dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, né, ultimamente. E eu espero que sirva de inspiração para vocês que também amam biologia marinha e que têm vontade de seguir a carreira acadêmica e trabalhar com pesquisa. Então, obrigada. Bom, a conservação das tartarugas marinhas é realmente um grande desafio. Eu agradeço imensamente a Larissa pela atenção e dedicação para responder as perguntas e a você por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo e quer continuar acompanhando os próximos, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você será avisado quando sair um vídeo novo. Te espero nos próximos vídeos, hein? Até lá!